Paz e graça seja na vida de todos. Hoje o nosso estudo está no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 12, a primeira parte do capítulo. Os lavradores maus. Depois Jesus começou a falar por meio de parábolas e ele disse: certo homem fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono enviou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores agarraram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou mais um empregado e eles bateram nele, mandaram mais um e eles o mataram, mandaram vários outros e eles o mataram. Então o dono disse: vou mandar o meu filho, meu único filho, porque assim eles vão respeitá-lo. Mas eles disseram: olha, ele é herdeiro, vamos matá-lo e ele não vai ter mais herdeiro. Pegaram ele, bateram nele e mataram o filho do dono da vinha. Então Jesus perguntou: e agora? O que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e entregará a plantação a outros lavradores? Vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Jesus está querendo trazer um ensinamento aqui. E ele fala também, ele está citando Isaías no capítulo 5, desde o início do capítulo, versículo 1 até o versículo 7, vai falar sobre essa parábola que Jesus está contando. Mas no verso 7 diz assim: a plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem a sua lei, mas ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Essa plantação, então, nós descobrimos que é o povo de Israel. Deus preparou tudo, desde quando ele chamou Abraão para que fosse para uma terra, deixasse tudo, uma terra que mana leite e mel. Essa promessa passa para Isaac, passa para Jacó, que tem 12 filhos, as 12 tribos de Israel, e dessas 12 tribos, uma, a de Judá, viria o Messias. Deus prepara tudo. Aqui diz que ele cerca a vinha, que ele coloca um lagar para elas serem pisadas, coloca uma torre para ela ser vigiada. E aqui fala que ela foi arrendada para alguns empregados. E essa vinha significa o povo de Israel. E aquele homem, quando ele arrendou aquela vinha, ele esperava lucro, ele esperava ver frutos. E quando ele manda os empregados, eles apanham, depois eles começam a matá-los, até que ele manda o seu filho e eles batem nele e matam ele. Quando Deus queria falar ao povo, ele tinha os seus profetas. E grande parte deles aconteceu exatamente o que diz nessa parábola. Apanharam,
foram machucados, jogados em poços, em fossas e morreram. Muitos. O último deles, o profeta João Batista. A mensagem que Deus mandava ele falar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele foi colocado numa prisão e a sua cabeça entregue ao rei Herodes. E ele está querendo dizer: agora eu mando o meu filho. E ele já antecipa, né? Porque já está escrito lá em Isaías, no capítulo 5, que eles vão matar o Filho de Deus. Que essa vinha que foi plantada, que tinha tudo para dar certo, não deu certo. E agora ele diz: o que eu vou fazer? Ele fala que a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Ou também podemos dizer: Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Rejeitaram a pedra de grande valor. E foi para quem a bênção se estendeu aos gentios, se estendeu aos não-judeus, a mim e a todos quantos o receberem. Ele dá o direito de ser filho de Deus. Depois, o Apocalipse traz as profecias, as promessas de Deus, que ele vai tratar com o seu povo, o povo de Israel. Isso é outra mensagem, mas os líderes judeus aqui diz que eles ficaram furiosos, já queriam pegar Jesus, já queriam matar Jesus, mas morria de medo, porque a multidão estava ao redor dele. E hoje, como é hoje? Temos tantos profetas falando e falando a mensagem, que as pessoas são completamente indesculpáveis. Estão literalmente tampando os seus ouvidos para não ouvir os profetas que Deus tem levantado, cheios do Espírito Santo para trazer a palavra da verdade. Em alguns lugares são mortos literalmente. Em outros lugares são negligenciados, são deixados para trás, viram as costas como quem diz: vocês estão loucos. Mas a palavra de Deus é loucura mesmo, porque ela vai dizer da cruz de Jesus. E hoje não está diferente. A tecnologia tem trago a voz de muitos profetas que o Senhor tem levantado. E as pessoas continuam tampando os ouvidos, tampando os olhos e não querendo ouvir. Depois eles criam uma situação para pegar Jesus. Alguns fariseus vão com essa má intenção até Jesus para perguntar para Jesus se é lícito pagar impostos para César, para Roma. E Jesus, percebendo a malícia, responde: por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam uma moeda para eu ver. Eles trouxeram e ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Foram com a intenção de pegar Jesus na própria lei. E Jesus deu uma resposta à altura de quem cresceu em sabedoria. Não houve briga, não houve tentativa de revolução, porque ele soube dar a resposta com sabedoria. Pague os impostos, dê a César o que é de César,
dê a Deus o que é de Deus. Depois nós temos aqui, já agora não era mais os fariseus, agora são os saduceus, que vêm com um desafio para Jesus. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus. Quer dizer, Jesus já sabia que eles não acreditavam na ressurreição. E eles chegam a Jesus para também pressionar Jesus. Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Isso realmente acontecia, era lei. Aconteceu com um dos filhos de Jacó, na verdade, o filho do filho de Jacó, e ele foi entregando o outro filho até não querer entregar o terceiro filho, porque que mulher, né? Casa com um filho, o filho morre, casa com o outro morre também, e ficou com medo, né? E ele diz aqui que essa mulher, ela casou com uma determinada pessoa e ela morreu. E pela lei, tinha que suscitar a próxima geração com um dos irmãos. E ele era, entre eles, 7 irmãos. E eles inventam essa história porque não tem nem cabimento uma coisa dessa, né? Aí casa com o segundo, morre, casa com o terceiro, morre, até chegar no sexto, no sétimo, casou com todos os irmãos e morreu. E aí eles falam, aí ela também morreu. Qual a pergunta deles? Portanto, no dia da ressurreição, quando todos os mortos tornarem a viver, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: como vocês estão errados por não conhecer as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Nós temos dito isso. Esse versículo é um versículo profético, que o nosso maior inimigo não é o diabo. Verdade. O nosso maior inimigo é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque através da palavra de Deus nós conhecemos quem é o nosso Deus. Nós conhecemos quem nós somos em Deus, em Cristo Jesus. Nós conhecemos como tudo aconteceu. Então, se eu conheço tudo que eu preciso através da palavra de Deus, eu não sou enganado por história na escola, eu não sou enganado por ciência e biologia, eu não sou enganado por falsos mestres, eu não sou enganado por falsos profetas. Então, Jesus diz isso claramente. Vocês estão dizendo porque vocês não conhecem. Vocês citaram a própria lei de Moisés, mas vocês não entenderam o que vocês estão dizendo. Vão perecer as pessoas por falta de conhecimento da palavra. Vão perecer, vão ser destruídos. Tem tudo na mão, mas menospreza. A palavra foi deixada para nós, como um manual do fabricante. Deus nos criou e teve todo o cuidado de registrar tudo que o Espírito Santo inspirou para falar diretamente para os nossos corações. Quem negligencia vai ser enganado, vai ser destruído. E Jesus continua: pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, ninguém se casará. Vocês nunca leram no livro de Moisés o que está escrito sobre a ressurreição? Quando fala do espinheiro que estava em fogo, está escrito que Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó.
E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Vocês estão completamente errados. Então, aqui é um dos textos que nós entendemos que depois da ressurreição não vai haver no céu casamento. Não vai haver no céu, era casado aqui na terra e vai ser casado no céu. Era casado com o último que foi casado, que confusão louca. Não vai ter isso no céu. Não, e não vai fazer falta nada disso, porque nós teremos o sol da justiça ali brilhando para nós. Além do que os nossos olhos podem ver, do que nós podemos imaginar, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, além, né? Então, Jesus deixa muito claro, Jesus, Deus, é Deus de vivos e não de mortos. Deus daqueles que vão ressuscitar nele e não Deus de mortos. Aprendemos muito nesses versículos. Jesus tinha sabedoria. Ele tinha conhecimento da palavra e sabia responder à altura em sabedoria. Fica essa palavra para nossa meditação, que possamos meditar nessa palavra e ser como a parábola da vinha, ser essa vinha que o Senhor espera de nós, uma vinha frutífera. Que as pessoas venham até nós e saboreiem frutos que as alimentem, que as ajude e que esses frutos brilhem e que agradem a Deus.